Olá pessoal, tudo bom? Aqui quem está falando para vocês é o professor Renato. Estou gravando aqui essa videoaula sobre Grécia Antiga. Eu espero que vocês possam de fato entender esse assunto. Eu vou deixar bem aqui na descrição do vídeo o resumo da aula, tanto o resumo dos resumos quanto o resumo completo, né? E vocês vão poder baixar para vocês poderem acompanhar a aula, que vai ser uma aula de tiro curto, tudo bem? Então vamos aprender hoje Grécia Antiga. Professor Renato César, vamos lá. Bom, primeira coisa que a gente precisa entender é que aqui a gente vai falar sobre os modos de produção escravista, tanto inicialmente da Grécia, quanto também o modo de produção escravista romano, que vão ter semelhanças, né? Então a base da economia aqui vai ser o quê? Ter terras e escravos. Isso vai condicionar muitas coisas para a gente poder entender. Então, se lá no modo de produção asiático era a produção da terra, era um modelo teocrático de sociedades vivendo a partir do rio ou do mar. Aqui, no modo de produção escravista, a gente vai ter uma economia mais diversificada e também a busca incessante por escravos e terras. Tudo bem? Tranquilo? Por isso que essas sociedades da antiguidade ocidental agora, elas vão ter a ideia de que travar guerras era uma forma de conseguir tanto escravos quanto também terras. Tudo bem? Então a gente vai falar sobre o modo de produção escravista ou modos de produção escravista, porque vão ser vários, por isso que está aí no plural, não está errado, viu pessoal? Então a gente vai ver os modos de produção escravista. Bom, primeiramente a gente falar sobre Grécia Antiga, a gente vai ver as características gerais da Grécia Antiga, para depois adentrar de fato ao estudo da história da Grécia Antiga de período em período. Tudo bem? Beleza. Então, inicialmente a gente precisa entender que na Grécia Antiga surge o sentido de origem, surge o sentido de propriedade privada da terra. Então as pessoas vão passar a ter bens, vão passar a ter terras. Essas terras não vão mais pertencer somente ao Estado, mas sim às pessoas. E nesse momento vai começar a separação de pessoas que tinham condições de pessoas que não tinham condições. Quem tinha terra tinha poder, quem não tinha terra não tinha poder. Então a origem da propriedade privada da terra está ligada à antiguidade ocidental, está ligada ao período de desenvolvimento da Grécia Antiga. Tudo bem, pessoal? Então, origem da propriedade privada é a ideia de que eu, como cidadão, tenho direito à terra. Então, eu fiz algo para merecer a terra, então tenho algo que é meu. Eu mando e controlo aquele território. Tudo bem? Tranquilo. Vamos avançar. Fim do coletivismo primitivo, ou seja, aquilo que era pregado desde lá da pré-história, desde lá do Paleolítico, na qual tudo pertencia a todos, então tinha aquele sentido de união. Não, agora vai ter terras que vão pertencer a certas pessoas. Vocês podem muito bem observar isso, tanto nas sociedades da Grécia Antiga, nos filmes, propriamente também em algumas séries ou minisséries que relacionam-se a esse período da história da humanidade, ok? A partir do século XX, antes de Cristo ou antes do presente. Diversificação econômica. Sim, enquanto as sociedades da antiguidade oriental estavam baseadas principalmente na agricultura, majoritariamente na agricultura, nas sociedades da antiguidade ocidental, principalmente na Grécia Antiga, a economia vai ser diversificada. Eles vão tanto caminhar para o lado da agricultura, quanto para o comércio, quanto também para o artesanato. Então, os gregos, né, falando no sentido geral, eles vão ter uma economia diversificada. Não vão focar somente na agricultura, eles também vão ter traços no comércio e também no artesanato, ou seja, na produção de bens, a produção de monumentos, tudo isso vai fazer parte da cultura econômica grega, tudo bem? E também romana. Então a gente já tem uma ideia de que vai passar a ter coisas, terras que vão ser de pessoas, de cidadãos, ok? Vai ter o fim do coletivismo primitivo, então as pessoas vão precisar de fato ter bens e elas vão precisar lutar por isso que essas sociedades vão ser estimuladas para a guerra, tudo bem? Com o objetivo de conseguir escravos e conseguir terras, tudo bem? Que era o sinônimo de riqueza naquele momento.
a economia vai ser diversificada, eles não vão focar somente em uma parte da economia, eles vão meio que diversificar a agricultura, comércio e artesanato. Ok? Tranquilo? Beleza, vamos avançar. O destaque para o papel político dos centros urbanos. Sim, as cidades vão ganhar força nesse momento. Essas cidades, elas não vão ser somente o centro comercial, mas elas vão também ser o centro intelectual, o centro onde vão ficar os pensadores, os governantes, ou seja, o papel das cidades vai começar a ganhar um contorno de centralização política. Então, as cidades gregas, elas vão ser centros políticos, onde vai estar concentrado o comércio, a política e também os principais monumentos. Então, as cidades vão ganhar um papel muito importante dentro desse período, com destaque principalmente para o comércio. Tudo bem? Ah, professor, mas você falou que ainda agora a economia vai ser diversificada. Sim, mas na cidade em si, onde vai se concentrar o poder, a atividade principal vai ser o comércio, como até hoje é, de uma característica desde a antiguidade ocidental, o comércio se concentrar nos centros urbanos. Lembre-se disso. Então, o papel político dos centros urbanos vai ser justamente de organizar a política, de organizar a economia, tudo partir dali. Tudo bem? Tranquilos. Por isso que a gente fala das cidades. Então, na Grécia, a gente fala de Esparta, a gente fala de Atenas, a gente fala de Corinto, a gente fala da Macedônia. Então, tudo isso vai ser centros urbanos que vão, de fato, governar, vão poder controlar a economia e a política do mundo grego. Escravidão, como a gente já falou, o modo de produção escravista requer o quê? Escravos. Então, a base da riqueza das sociedades da antiguidade ocidental vai ser justamente a pessoa ter escravos. E aí tinha duas formas de ter escravos. Você poderia conquistar escravos por meio de guerras, você conquista um território e aí esse território tem pessoas que moram lá, essas pessoas que são conquistadas passam a ser escravos, e não necessariamente escravo seria negro. A ideia de escravo inicial, as primeiras pessoas a serem escravas, elas eram eslavos, né? Ou seja, população europeia de pele branca. Então, nós vamos ter os brancos conquistados como escravos. E aqui não vai ser necessariamente a escravidão por meio de uma raça, mas sim a escravidão também por meio de dívidas. Então, quando uma pessoa contraía muitas dívidas dentro dessa sociedade estamental, essa sociedade censitária, ou seja, ela contraía dívidas, isso fazia com que elas, de fato, se tornassem escravos. Um exemplo disso que a gente pode observar é lá naquela série que tem no Netflix chamada Spartacus. Lá você pode observar dois tipos de escravos. Tanto os escravos que eram capturados em guerra, em territórios conquistados, como o próprio Spartacus, que é que faz o papel principal lá da série, quanto também pessoas que contraíam dívidas. E aí esses escravos, quando eles eram fortes, eles acabavam se tornando gladiadores, como é o que é retratado lá na série. Então, escravos geralmente eram controlados por pessoas mais ricas, pessoas que tinham posses. Então, essas pessoas que tinham posses, elas tinham de fato poder porque elas tinham escravos. Então, a base daquele momento era quem tinha mais escravos. Quem tinha mais escravos, consequentemente, era uma pessoa muito influente na política, muito influente na sociedade escravista. Tudo bem? Então, o modo de produção em que Roma e Grécia viviam era o modo de produção escravista, na qual a riqueza era ter escravos. E se você tinha escravo, você também tinha terras. Tranquilo? Tranquilo. E a sociedade era censitária. Quanto mais terras e mais escravos você tinha, mais direitos você tinha. Então, quem estava no topo da pirâmide eram as pessoas que tinham mais direitos e renda, né? Ou seja, terra e escravo. Como você pode observar nessa imagem aqui, ó. Nessa imagem aqui que você está vendo essa pirâmide, nós tínhamos, isso aqui não é uma coisa geral, viu, pessoal? É só uma ideia de como a gente pode classificar a sociedade grega de uma forma geral. Não é que seja tudo isso daqui seja em todas as cidades gregas seja dessa forma, mas isso daqui é uma questão geral. Então eu tenho aqui, eu vou botar aqui a canetinha, o marca-texto, aliás, vamos para o apontador de laser. Beleza.
Você está vendo aqui, né? Tem uma setazinha aqui, ó. Quanto mais para a base da pirâmide, ou seja, quanto mais longe do topo da pirâmide, tá aqui o menusinho, ó. Estão vendo aqui o menos, ó? Então esse menos aqui, ó, esse menos, ele é justamente menos renda e menos direitos. Quanto mais renda, mais direitos. Então, menos renda, menos direito. Ou seja, quanto menos posses você tinha, menos direitos você tinha. Quanto mais posse você tinha, mais direito você tinha. Então, o que determinava a possibilidade de você ter direitos, de exercer sua cidadania, é justamente as suas posses. E naquele momento, como já falei para vocês, posse era ter terras e ter escravos. Tranquilo? Tranquilo, né? Então, pessoal, aqui, ó, renda e direitos. Então, os proprietários, quem eram os proprietários? Aqueles que tinham terras e escravos. Na classe média aqui seriam os homens livres, aqueles que não eram, vamos dizer assim, não tinham tantas terras e também não eram escravos, né? Mas era o meio termo, eram as pessoas que não tinham muitas posses, mas também não tinham muitos direitos, não tinham muitos direitos. Estava ali como se fosse a classe média, homens livres que acabavam trabalhando para os proprietários de terra, que lá em Roma vão receber o nome de plebeus, ok? E os escravos, que vai ser a base da economia escravista, do modo de produção escravista, ou seja, da Grécia Antiga, a classe de escravos vai ser bem maior. E aqui os escravos vão ser por dívidas, quando eles contraíam dívidas e não conseguiam pagar, eles perdiam sua cidadania e passavam a ser escravos, e também os escravos capturados em guerras. E essas pessoas também faziam parte dessa grande classe, como vocês podem observar nessa pirâmide, bem maior do que aos outros, beleza? Vamos avançar? Então vamos avançar. Localização da Grécia Antiga. Então, na Grécia Antiga, pessoal, na Grécia Antiga nós tínhamos aqui, a Grécia Antiga ela foi formada basicamente na Península Balcânica, que na época era chamada de Hélade. Os gregos, né, aliás, os helenos, né, os gregos se intitulavam de helenos, eles chamavam aquela região de Hélade, mas a gente sabe hoje que é conhecida na geografia como Península Balcânica, ok? Então os gregos formaram as suas civilizações, as suas cidades na Península Balcânica. Essa Península Balcânica, o território que os gregos viveram, é um território muito difícil para a sobrevivência. Então os gregos eles tiveram sucesso apesar das suas dificuldades geográficas. Então o relevo da Grécia era bem estranho. No interior, ou seja, dentro do território, mas ao interior era um relevo montanhoso. Isso era muito importante para a questão de guerra, né? Porque a maioria das cidades gregas elas ficavam no alto da montanha, eles conseguiam observar os inimigos de longe. Isso era uma forma também de poder se proteger. E o litoral era todo recortado, cheio de ilhas. E isso dificultava um pouco a navegação, dificultava a invasão do território grego. Apesar disso, a Grécia foi bastante invadida ao longo dos tempos. Ok? Então, território montanhoso dentro do interior e o litoral todo recortado, como vocês vão poder observar nesse mapa aqui, ó. Então, olha só. Deixa eu botar aqui para vocês o apontador de letra. Vocês estão vendo aqui, ó, na Grécia Antiga, aqui o litoral todo recortado, ó, cheio de ilhazinha, território todo recortado, grandes ilhas como a ilha de Creta, ok? E o interior, aqui não dá para perceber, mas o interior todo cheio de montanhas, né? Por exemplo, Esparta, algumas outras cidades como Delfos, Tebas, eram cidades que ficavam no alto das montanhas. A característica das cidades gregas é ter o centro da cidade no alto de uma montanha, ok? Então, essa daqui é a localização da Grécia. Caiu na prova, Península Balcânica, interior montanhoso, litoral recortado por várias ilhas, tudo bem? Aí nós temos Mar Egeu, Mar Jônico, e por aí vai, ok? Região dos Balcãs, uma região de intensos conflitos até hoje.
Bom, vendo as características gerais da Grécia, nós vamos agora falar basicamente sobre a história grega, bem aqui de uma forma bem rápida. Então, olha só, a Grécia Antiga, vocês podem baixar aí nesse resumo que tem bem aqui na descrição do vídeo. A Grécia Antiga, a história da Grécia Antiga é dividida pelos historiadores em 5 períodos: período pré-homérico, período homérico, período arcaico, período clássico e o período helenístico. O período pré-homérico é o período de formação da civilização grega, né? Então, é a formação da civilização grega com a chegada de vários povos indo-europeus. Então, a Grécia é formada no período pré-homérico, que vai do século 20 antes do presente até o século 12 antes do presente. Tudo bem? Então, a Grécia é formada nesse período com a chegada de vários povos indo-europeus, aqueus, jônios, eólios, dórios, são os povos que formam a Grécia no período pré-homérico. Quando os dórios invadem a Grécia, os povos que viviam no litoral acabam fugindo para o interior da Grécia. E assim começa a ser formado os gênios, comunidades familiares, já no período homérico. O período homérico é o período em que possivelmente tenha vivido o poeta Homero, aquele que construiu os dois grandes poemas da Grécia Antiga que narram esse período, do século 12 ao século 8 a.C., que é Ilíada e Odisseia, na qual ele narra a Guerra de Troia e também a formação das polis gregas nesse período, a formação das cidades gregas através e também da religião grega, a mitologia, né? A partir da viagem do Odisseu de volta, quando eles venceram os troianos na Guerra de Troia, os gregos, quando voltaram para a Grécia, eles conheceram basicamente toda essa religião. Eles pegaram características da cultura creto-micênica, que era justamente a ideia lá de se ter deuses e acreditar em deuses basicamente humanos, e por aí Zeus, Apolo, Afrodite. Todos esses deuses vão começar a fazer parte da cultura grega a partir do período homérico, com justamente esses poemas. E aí nós vemos o período arcaico. O período arcaico é o período de desenvolvimento das cidades gregas, tanto o desenvolvimento de Atenas quanto o desenvolvimento de Esparta. Atenas mais ligado à formação de uma democracia, de um governo ligado a uma política mais democrática, de acesso aos cidadãos. E Esparta, uma sociedade mais militar, baseada justamente no militarismo e também nas conquistas territoriais. Então, vão ser formadas duas vertentes, só para a gente identificar que durante a história grega, que vocês podem ler aí depois esse resumo, essa linha do tempo, a história grega possui cidades que vão ter formas de governo diferentes, tirando aquela ideia de unidade territorial que muitas pessoas pensam que a Grécia tinha. Então, quando a gente fala de mundo grego, é diferente da gente falar de Grécia Antiga. Quando a gente fala Grécia Antiga, a gente passa a ideia de que a Grécia era uma só. Mas a gente tem que entender que eram várias cidades que tinham características políticas diferentes. Beleza? Período clássico é o período de maior desenvolvimento da Grécia, que começa com as guerras médicas entre os gregos e os persas. Nesse período, a Grécia começa a se dividir de fato, já não eram unidas de fato, mas elas começam a se dividir. É o período de maior desenvolvimento das cidades gregas. Eles vencem os persas nas guerras médicas, depois de perder as primeiras batalhas. Eles vencem os persas com o protagonismo tanto de Esparta quanto de Atenas. Depois que eles vencem os persas nas guerras médicas, começa a guerra chamada de Confederação de Delos, ou Guerras do Peloponeso, na qual Esparta vence Atenas e começa a meio que construir um sentido de unidade na Grécia, formando um grande império, conquistando as cidades gregas. Apesar disso, o império de Esparta durou pouco, e aí as cidades começaram a se revoltar contra Esparta e acabaram vencendo os espartanos e acabando com esse período de império espartano. E aí começa o domínio da Macedônia, com um grande rei que vai chegar nesse momento, que vai unificar toda a Grécia, que é justamente Alexandre o Grande, da Macedônia. Então, começa o período helenístico. Nesse período helenístico, o Alexandre o Grande vai conquistar vários territórios. Okay? Ele vai conquistar a Pérsia, vai conquistar o Egito, vai conquistar diversos lugares, a Mesopotâmia. E aí ele vai levar, para onde ele ia, ele levava a cultura grega.
E aí essa cultura grega chegou até o que a gente conhece hoje como Península Itálica, onde surgiu uma outra civilização muito importante na história da humanidade chamada de Roma, ok? Aí surge a civilização romana. Lembrando que também nesse período o próprio Alexandre o Grande era um conhecedor das ideias filosóficas de Aristóteles, né? Então, nesse período, a gente tem justamente o desenvolvimento da filosofia, da cultura grega e sendo espalhada pelo mundo, ok? Como até hoje a gente tem justamente o sentido de democracia. Nós vivemos hoje aqui no Brasil uma democracia, né? Estamos arriscados a perder essa democracia, mas o sentido principal da gente estudar a Grécia é trazer o conhecimento sobre a democracia, ok? A democracia criada lá em Atenas, a democracia do Clístenes, que apesar do termo democracia ser governo do povo, na verdade governo dos cidadãos, ok? Então, pessoal, a ideia basicamente era justamente estudar a Grécia Antiga nessa forma. Então, período pré-homérico, formação da Grécia Antiga; período homérico, período da Guerra de Troia, formação das cidades gregas; período arcaico, desenvolvimento das cidades gregas; período clássico, maior parte, o ápice, o apogeu da Grécia Antiga no período clássico, com Atenas e Esparta vencendo os persas e depois brigando entre si; e o período helenístico é o período da Macedônia, na qual a cultura grega é espalhada por toda a Europa e por todo o mundo. Beleza? Essa foi a nossa aula de Grécia Antiga, espero que vocês tenham entendido.